Bem-vindos. Retomamos o programa Diálogo à Tarde, no quadro do reajuste da programação da TVS. Este programa, doravante, será transmitido uma vez por semana, ou seja, às terças-feiras. Pelo facto, pedimos a compreensão dos nossos telespectadores e queremos, uma vez mais, pedir que acompanhem sempre a nossa televisão, a TVS. Nos grandes fóruns internacionais, muito se tem falado da crise económica financeira. A reunião de Davos na Suíça é um dos exemplos, bem como também outras reuniões como do G7, que reúne as grandes economias mundiais. O conflito no leste europeu, as oscilações do preço das matérias-primas, como é o caso do petróleo, têm acentuado a crise em muitos países. A questão coloca-se com maior acuidade quando se fala de países em vias de desenvolvimento e com características insulares, como é o caso de São Tomé e Príncipe. E o nosso país está a preparar-se para a sua transição económica, ou seja, de país em via de desenvolvimento para país de rendimento médio. Isto poderá acontecer já em 2024, sendo que as condições estão a ser criadas para este efeito. E esta transição foi objeto de reflexão na última reunião realizada em Doha, em que São Tomé e Príncipe fez-se representar pelo Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Patrício Trovoada, em que foram analisadas economias de alguns países que foram selecionados para esta transição. E para falar deste e outros assuntos, tenho hoje como convidado Arlindo Tavares Pereira, professor e formador, a qual cumprimento. Seja bem-vindo a este programa. Muito obrigado, Maximino, e a TVS, pela oportunidade que dá de falar sobre essas questões. E vamos, nos próximos minutos, falar um pouco sobre as crises. Exato. A primeira questão que eu colocava é como é que as economias frágeis, como é o caso de São Tomé e Príncipe, poderão resistir a estes cataclismos económico-financeiros que assistimos atualmente a nível mundial? Bom, ok. Em primeiro lugar, nós precisamos de recorrer um pouco à história. Ou seja, os homens, desde de alguns anos, esta parte, muitos anos, nós podemos dizer que as crises sempre acompanharam o ser humano. O homem sempre viveu em crises. Por quê? Porque os homens provocam as crises. As atividades desenvolvidas pelos homens provocam crises. Por outras palavras, as crises estão relacionadas com a atividade ou com o acumular das atividades ou dificuldades que os homens realizam. Os homens fazem várias atividades para sobreviver. E essas atividades económicas, estruturas económicas, o acumular disto tudo provoca crises. Bom, eu vou tentar ajudar a perceber essa questão. Por exemplo, a Bíblia diz que as aves comem e bebem e não trabalham. Isto, podemos fazer várias interpretações, certo? E as pessoas ligadas à religião, às igrejas, podem interpretar isso de várias maneiras. Eu interpretei isso de uma maneira simples. É que as aves não fazem grande esforço para beber, comer ou para alimentar-se. Existem os recursos da natureza, elas só vão recolher e alimentar-se. Mas há aves que fazem grandes percursos e
Sim. passam por perigos enormes para obterem alimentos. Sim, mas esses alimentos existem. Elas não produzem esses alimentos. Elas não criam fábricas para produzir esses alimentos. Elas já têm, esses recursos já existem na natureza. Elas só vão recolher, no fundo, vão colher o que a natureza oferece. Não precisam de produzir água. Tem água, existe na natureza. Não precisam de produzir frutos, jaca, manga, o que for. Não precisam. Isto é bíblico. Bom, o que acontece? E como as crises estão ligadas à atividade do homem, isso quer dizer que nós temos que refletir sobre essa questão. Porque os homens aqui, no fundo, promovem as crises, criam as crises, promovem esses conflitos todos que existem hoje no mundo. Nós precisamos de refletir sobre essa questão. O homem, eu sei que não é fácil para as pessoas refletirem sobre essa questão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro do nosso contexto, São Tomé, que provoca crises. Eu, por exemplo, assisto famílias, chefes de família, sobretudo os homens, que dizem à sua família, à sua esposa, eu vou trabalhar. O homem diz, vou trabalhar. Faz o quê? Qual é o trabalho desse homem? Há muitos outros trabalhos, mas esse que eu vou dar exemplo é o que provoca crises que nós costumamos a viver e que nós conseguimos, no fundo, é um exemplo que vai provocar a crise. Volto a repetir. Esse indivíduo diz, eu vou trabalhar. Qual é o seu trabalho? Ele pega, por exemplo, na motosserra, ou no machim, vai para o bosque cortar árvores. Muitas vezes as árvores são árvores de fruto. Nós sabemos jaqueira, fruteira, mangueira. Ele vai cortar árvore de fruto para vender materiais de construção, por exemplo, os barotes, transforma-se em barote, para vender. Mas ele sabe que ele está a cortar fruto. Ele está a cortar, por exemplo, uma árvore de comida, que vai dar comida. Está a prejudicar a natureza. Certo? Isto, o que é que vai acontecer? Se várias pessoas fizerem essa atividade, e existe nesse momento várias pessoas que dedicam a essa atividade, pouco a pouco vai reduzir o número de árvores de fruto na natureza. O que é que vai acontecer? Vai surgir crise de falta de frutos, falta de manga, falta de banana. Banana é um fruto que dá espontaneamente, é verdade, mas, mesmo assim, haverá a escassez, por exemplo, de jaca, de vários frutos. Depois, o que acontece? Com a escassez desses produtos, que existem na natureza, que ela existe sem esforço do homem, se houver escassez, o que vai acontecer aos preços desses produtos? Esse preço desses produtos vai disparar. Provoca crise de falta de frutos no mercado. E muitas vezes a fome, por exemplo, muitas famílias que o seu sustento é desses frutos. Colhem, vendem, compram outros bens e serviços. No fundo, essa atitude, do meu ponto de vista, provoca crise. Eu não sei se Mas Maximiliano está a perceber. contextualizando isto para uma realidade mais factual, como é o caso da crise económica e financeira que nós assistimos atualmente, falamos aqui do conflito no leste europeu, que tem todas as consequências para economias, sejam elas desenvolvidas, menos desenvolvidas. No caso particular, aquelas que são menos desenvolvidas, São Tomé e Príncipe, um país insular. Agora, como é que se poderia debelar esta crise? Para o caso particular de São Tomé e Príncipe, um país que depende em mais de 90% do exterior. Bom, é verdade. Do meu ponto de vista, a crise no leste europeu, esse conflito no leste europeu, concretamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é claro que provoca, no fundo, existe aí o que eu disse há pouco tempo. Os homens é que provocam as crises. Ou seja, a guerra na Ucrânia é provocada por um grupo de pessoas, são homens que provocaram esse conflito. O que acontece? Esse conflito é abrangente, porque a Ucrânia tem vários
a Ucrânia, por exemplo, é um produtor de cereais. A Rússia é um produtor de matérias-primas, no caso do petróleo e gás, e outras matérias-primas. Ou seja, com esse conflito, vai tentar, no fundo, vai travar toda a atividade econômica. Porque muitos países dependem do gás russo, dependem dos cereais da Ucrânia. Por exemplo, os países árabes consomem muito cereais, em termos de pão, fazem muito, vários alimentos à base de farinhas. Eles estão com dificuldades. Os preços desses produtos dispararam no mercado. Por quê? Porque, claro, existe conflito, existe escassez, porque nós sabemos que há um bloqueio da União Europeia e de outros países que bloqueiam o transporte dessas matérias-primas. E hoje nós todos sabemos que o mundo, não há países economicamente independentes, ou seja, todos os países dependem do outro, certo? Os países árabes, que consomem muito cereais, dependem da Ucrânia, do produto da Ucrânia. A Europa depende muito do gás e do petróleo da Rússia. Não há país autossuficiente. Este conflito provocado por homem, porque não é nenhum... tudo nós estamos a falar hoje, essas crises todas, são provocadas e são desenvolvidas pelo próprio homem. Isso quer dizer que todos os países apanham pela tabela. Por quê? Por exemplo, há países que não têm esses recursos, não têm petróleo, não têm o trigo. Nós, por exemplo, não temos trigo em Santo Tomé. Nós temos que importar o trigo. E, sobretudo, se calhar, o trigo vem da Ucrânia, se calhar, ou da Rússia. E nós vamos sofrer o preço do pão e de outros produtos derivados vão sofrer alterações do preço e as populações vão ter grandes problemas, porque nós sabemos que a maioria da população tem um rendimento diariamente inferior a $3. E se os preços dispararem, as pessoas vão ter que dificuldade de consumir o pão. Nós estamos sabendo que o pão é um produto que é consumido todos os dias pelas famílias. Mas mesmo antes desta crise no leste europeu, assistimos já também uma crise com a oscilação de preço do petróleo, que influi muito na economia mundial. Os países que integram a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, nem sempre conseguem ditar o preço porque os grandes países não fazem parte da OPEP, inclusive alguns também que são produtores do petróleo, como é o caso dos Estados Unidos da América, falando, por exemplo, do Canadá, por aí fora. Daí que assistimos a esta crise, mesmo antes, a crise começou em fevereiro, este fevereiro completou-se um ano, portanto, deste conflito no leste europeu, mas já assistimos outras crises, não é? E disse muito bem, são crises provocadas pelos homens, ou pelo ser humano, se quisermos, que não envolve só o homem, mas também envolve a mulher. Agora, perante este cenário e sabendo que esses conflitos são provocados pelo ser humano, têm alguma base de interesse? Claro. Tudo é interesse econômico e financeiro. Pois, exatamente. Pois, Isto não há dúvida nenhuma. Pois. E então, como inverter esse interesse? Nós estamos com blocos diversos. Temos, de um lado, a União Europeia, temos a Mercosul, temos a ASEAN. Portanto, então, esses três blocos, como é que conseguem concentrar-se e resolver? Depois temos, por um lado, portanto, a África, não é? Que não consegue, portanto, resolver os seus próprios problemas, independente daquele acordo que foi assinado para o comércio livre africano, mas ainda um longo caminho a percorrer para que, de facto, se consiga implementar este acordo, apesar de uma
fasquia, portanto, de países membros da União Africana ter ratificado este acordo. Portanto, é preciso que todos ratifiquem, mas apenas já está em vigor, porque conseguiu-se a margem suficiente de países para que o acordo seja implementado, mas a verdade é que a África não consegue resolver os seus problemas, porque também depende, tem matéria-prima, mas ela tem problema. Exatamente. Bom, eu vou responder a primeira questão. O Maximino referiu aos blocos, aos países produtores de petróleo e por aí fora. Bom, como se resolve isto? Do meu ponto de vista, a situação atual no mundo, existem interesses, em primeiro lugar, existem grupos, existem países que querem impor, no fundo, os seus modelos. Não digo só de um bloco, todos esses países grandes, desenvolvidos, querem impor as suas políticas, querem impor as suas formas de pensar ao mundo, basicamente. Bom, no meu ponto de vista, para ultrapassar essa questão toda, é preciso uma cooperação internacional. Cooperar. O homem precisa de cooperar. Não precisa de competir. Não há necessidade de nós competirmos com outro. Eu acho que não há necessidade dos Estados Unidos competir com a Rússia. Devem cooperar. Existem cooperações, Rússia e Estados Unidos, em outras matérias, nós sabemos todos. É preciso... Não, mas há aquelas competências que são, ou competições, aliás, que são saudáveis. Exatamente, por isso que eu digo, é preciso cooperar. Todos os países devem cooperar. Eu acho que no futuro nós não podemos viver isolados. Nenhum país consegue viver isoladamente. Eu acabei de dizer há pouco tempo. Não há nenhum país que consegue alimentar o seu povo com base nos produtos produzidos localmente. Não existe. Os Estados Unidos não conseguem produzir tudo que o povo americano precisa. O Brasil também não consegue produzir tudo que o povo brasileiro precisa. São Tomé muito menos. Angola muito menos. Não há nenhum país que consegue alimentar o seu povo sozinho. Ou seja, no mundo não podemos estar isolados. Existem países, por questões políticas, por questões ideológicas, estão isolados, mas não conseguem. Nós sabemos que há países aqui que têm poucas relações com outros países. O Maximino sabe que esses países têm muita dificuldade em termos de desenvolvimento. Não conseguem desenvolver, estão fechados. Não conseguem cooperar, relacionar com os outros, estão fechados. Eu acho que é preciso cooperar, todos os países, independentemente das posições políticas, ideológicas, é preciso cooperar. Eu, por exemplo, acho que nós, por exemplo, em Santo Tomé, nós somos bons, ou seja, temos talento ou condições em algum setor e outros países não têm. Por exemplo, o nosso cacau é um dos melhores do mundo. O nosso clima e muitos outros aspectos, por exemplo. Nós devemos cooperar ou cooperar com outros países que não têm essas condições. Por exemplo, nós temos petróleo, mas há países que não têm petróleo. Claro que nós devemos explorar nosso petróleo, mas há países que não têm petróleo. E como nesse momento nós não produzimos petróleo, nós recebemos o petróleo de Angola. Existe uma cooperação entre Santo Tomé e Angola, precisamente para ajudar a nossa economia, porque nós não produzimos o petróleo. Por isso, claro que devido a essa questão, nós devemos muito a São Angola e o governo angolano, porque é uma cooperação. Porque se fosse cooperação, eles não dariam o produto a crédito, certo? Bom, eu acho que, para concluir essa ideia, eu acho que o homem precisa de cooperar, precisa de ajudar uns aos outros. Eu sou bom em matemática, eu posso ajudar outro que não é bom em matemática, vice-versa, porque não há um homem que consegue saber tudo, nós não sabemos tudo. Mas há uma questão aí, quando fala da cooperação, sabemos que no quadro desses blocos aos quais fiz referência, há acordos, há diversos acordos, União Europeia-África, Mercosul e União Europeia, ASEAN, por aí fora, União Africana, por aí fora, mas
peca justamente na implementação desses acordos. No mundo existem inúmeros acordos assinados, mas que não são cabalmente respeitados. Não é? Em alguns blocos existe esse fenómeno, mas a verdade é que na maioria dos países não, portanto, há esse interesse de se cooperar, na boa vizinhança, etc, para ver. Mas eu perguntava-lhe se não há, portanto, países que são autossuficientes do ponto de vista alimentar. Eu já investiguei bastante. Eu acho que não existe. Existem países que produzem muitos alimentos. Caso do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos produzem muito milho. Muito milho, os Estados Unidos. O Brasil também tem muito, acho que o Brasil é muito forte em termos de produtos agrícolas. A Argentina, por exemplo, é muito forte em termos de produção de carne de vaca, por aí fora. Mas esses países precisam de outros... para as economias asiáticas. Desculpa? Economias asiáticas. As economias asiáticas, alguns países também, ou seja, eles são fortes, por exemplo, na produção do arroz, mas eles precisam de outro, por exemplo, peixe. O Japão não tem peixe praticamente, por isso que eles pescam nas nossas águas e nas águas africanas. E o povo japonês precisa de pescado para se alimentar. Ou seja, que não existe país autossuficiente em termos alimentar, não existe. Quem quiser pode investigar, podemos ver em vários manuais, não existe. Eu também já investiguei, não existe país autossuficiente em termos alimentar. Por exemplo, há países africanos que produzem muitos alimentos, se calhar são 2, 3 produtos. Mas, mesmo esses países, há pessoas que passam fome, por exemplo. Certo? Porque precisa de outro tipo de alimento. Voltando um pouco à questão que falou da África. A África depende muito das potências mundiais. Maximino deve saber que a África é muito forte em termos de produção de matéria-prima. E nós todos sabemos que matéria-prima não desenvolve os países. Certo? Não desenvolve os países. Por grande parte dessas matérias-primas não são transformadas. Exatamente. Porque não há capacidade nos países africanos para transformar estes produtos. E nós a nível da África, nós temos alguma dificuldade em perceber o que é riqueza, o que é recurso. Certo? E nós, africanos, devemos perceber que para nós desenvolvermos, nós precisamos de agregar valor aos bens, às matérias-primas. Agregar valor. Por exemplo, 1 quilo nós exportamos muito cacau em grão, certo? Nós somos o Santo Tomé. Nós estamos a transformar o cacau em... Exatamente. E é um bom começo. E se Maximino for ver, se analisar bem, as pessoas que transformam o cacau em chocolate, hoje ganham mais dinheiro do que antes, que só vendiam cacau em grão. Ou seja, eu fiz uma análise assim por alto, de acordo com dados de estatística, uma tonelada de cacau em grão custa mais ou menos cerca de $1.500 ou euros, uma tonelada. Mas uma tonelada de chocolate custa cerca de 11 a 12 mil euros. Certo? Isso quer dizer que a África precisa transformar seus produtos, precisa agregar valor. Claro, é verdade que não existe talento, não existe tecnologia, não existe pessoas preparadas, mas é preciso começar. É verdade que a Europa e os países desenvolvidos vão tentar impedir, tentar travar de alguma maneira, mas nós devemos agregar valor, porque é verdade que eles não vão deixar o nosso peixe, o nosso chocolate entrar no mercado desses países desenvolvidos, claro que vai, no fundo, travar a venda dos seus produtos, que também produzem, eles produzem e transformam esses produtos. Mas eu acho que é preciso a África, aos poucos, transformar seus produtos locais, agregar valor. Do meu ponto de vista, é preciso também atrair investimentos, pessoas com investidores estrangeiros que possam nos ajudar a transformar os produtos e ganhar dinheiro.
Por exemplo, nós temos aqui algumas fábricas de chocolate, pelo menos 3. Eu acredito que... São duas. Não, tem o Diogo Vaz, tem o Cláudio Coral e tem o Secab. O Secab, neste momento, também é um processo de transformação do cacau. Exato, são 3. São 3. Bom, isto é importante. Isso quer dizer que essas empresas estão a criar talentos, estão a criar pessoas com alguma habilidade para transformar o cacau em chocolate, certo? Isto agrega valor. Os turistas, quando vêm, compram o nosso chocolate e que o preço já não é igual. Mas isto é uma quantidade muito reduzida, se olharmos para o volume de chocolate produzido, suponhamos, na Suíça, não é? Sim, mas o Maximino, o nosso cacau é um cacau de alta qualidade, certo? É um cacau biológico. O cacau de Costa Marfim, por exemplo, Costa Marfim é um dos maiores produtores de cacau, mas Costa Marfim mete muitos produtos químicos na produção do cacau. Gana também é um dos maiores, Brasil, mas eles produzem em grande escala, claro, colocam muitos agroquímicos, né, para estimular a produção, mas nós não. A nossa vantagem é que o nosso cacau é natural, basicamente, certo? Exatamente. Sobre essa questão, no recente fórum realizado em Dubai, o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, disse que a maioria das economias dos países em via de desenvolvimento ainda estão à margem da era do desenvolvimento desejável. Quando se assiste à diminuição da ajuda pública ao desenvolvimento, tem vindo a reduzir gradualmente e agora com esta crise no leste europeu está muito mais acentuada. E perante este cenário, ele voltou a apelar, uma vez mais, às grandes economias mundiais para que não abandonem os países em desenvolvimento e cumpram aquela meta de atribuírem pelo menos 0,5% ou 1% ou 1,5% dos seus rendimentos para as economias em desenvolvimento, como é o caso de São Tomé e Príncipe. Mas sabemos que isto não é fácil. E nem todos os países vão cumprir esta meta, mesmo que as Nações Unidas estejam a fazer essa advocacia no sentido de esses países ajudarem as economias de desenvolvimento. Agora, perante este cenário, e que ainda não há um cenário tão visível para o fim do conflito no leste europeu, e também a questão hoje que nós assistimos com a crise do preço do petróleo, e também não só do petróleo, como outros produtos, né? Como é que se consegue sair desta crise? Bom, uma boa pergunta, Maximino. Bom, como eu disse anteriormente, as crises estão relacionadas com o comportamento do homem. Isso não há dúvida nenhuma. Bom, o que acontece? Neste momento, os países desenvolvidos têm alguma dificuldade, resultado, né, da guerra da Ucrânia e outras situações. Agora, do meu ponto de vista, é um desafio para os países em desenvolvimento, ou países em via de desenvolvimento. Hoje não se fala muito dos países, fala-se muito dos países em desenvolvimento. Não do terceiro mundo, antigamente falava do terceiro mundo, hoje não, são os países em desenvolvimento. Bom, eu acho que os países em desenvolvimento devem montar uma estratégia. Cada caso é um caso. Por exemplo, no nosso caso, em vez de nós estarmos a pedir apoio internacional, como disse há pouco tempo que os países desenvolvidos são obrigados a dar 0,05% do PIB, né, do PIB. Exatamente. Do meu ponto de vista, em vez de nós estarmos a pedir, nós deveríamos atrair investimentos estrangeiros, em compensação. Por quê? Porque existem muitas empresas nesses países que têm interesse em investir nos nossos países. Porque, Maximino, eu acho que as pessoas que estão lá em casa sabem,
quantos apoios nós já recebemos? A África recebeu trilhões. Há um estudo que foi feito por um economista creio que é da Gâmbia, salvo erro. Ele disse que a África recebeu trilhões de dólares, mas esse dinheiro não surtiu efeito na economia dos países, ou seja, não houve impacto na vida das pessoas, certo? Eu acho que nós devemos deixar de pedir apoios orçamentais, deveríamos estimular ou atrair investimentos estrangeiros, nos setores que nós sabemos que nós não temos know-how, conhecimento local, certo? Existem muitas empresas que vêm para Santo Tomé e nós devemos ser capazes de identificar ou de selecionar as melhores empresas, os melhores empresários para ajudar a nossa economia. Não deveríamos estar sempre a pedir apoios. Ou seja, devíamos reduzir. É claro que cortar de um momento para outro. Mas aqui há uma questão fundamental. Não é fácil. E essa questão foi analisada no último encontro que se realizou no Senegal, que reuniu grandes figuras africanas e também de outros continentes, em que se falou, no nosso caso particular de Santo Tomé e Príncipe, que é muito semelhante à maioria dos países africanos, é preciso que os países africanos disponham de código de investimentos atrativos. Exatamente. Por outro lado, é necessário que o aparelho da justiça seja funcional. Sabemos que na maioria dos países africanos não funciona. Também o outro aspecto, a nossa administração africana, que seja funcional e adequada às mutações do desenvolvimento. E depois, a infraestrutura, que não existe, a energia, água, estradas, etc. De facto, sem esses ingredientes todos reunidos, acredito que por mais atração que tenhamos aos investidores, não será suficiente. Eles ficarão um pouco retraídos. É verdade, porque um investidor, ele quando vem, por exemplo, a Santo Tomé, ele não vai... Sem descurar a questão da segurança pública. Que é Claro. Bom, eu acho, Massimino, normalmente um investidor, quando ele chega, por exemplo, em Santo Tomé, ele quer investir em Santo Tomé, ele não vai investir na construção de uma estrada, não lhe interessa isso. Não, isso é da competência do Estado, do setor público. Não lhe interessa investir em água, energia, por exemplo. Energia até é possível, mas, sobretudo, estradas. Eu acho que o governo, o setor público, deve, no fundo, preocupar-se com esta questão de infraestrutura. Mas também é preciso atrair, imaginemos, temos uma infraestrutura numa localidade, não tem estrada. E esse investidor, ele anda, quando ele chega ao Santo Tomé, ele anda, ele vai às comunidades, ele viaja pelo país todo. Ele, por exemplo, encontra uma infraestrutura naquela localidade, pode lhe interessar em investir, apesar de não ter estrada. Certo? Agora, ele, para ter a documentação desse espaço, o que acontece? Há burocracia, há morosidade. Existem obstáculos graves que nós sabemos. Claro, se o governo, se o setor público agilizasse, desse aquele investidor, ou cedesse aquele investidor aquele espaço, aquela infraestrutura, por exemplo, uma casa colonial, haveria um estímulo à reparação da estrada. Certo? E o governo, mesmo em parceria público-privada, pode desenvolver atividades para a reparação dessa estrada. Agora, nós não podemos pensar que temos que organizar o país, temos estrada para ter investimento. Não. As estradas, por exemplo, a má qualidade da estrada, não existe água em condições, as pessoas têm dificuldade em ter água em suas casas. Tudo isso é uma oportunidade de negócio também. Temos que ver isso. É uma oportunidade de negócio. Agora, é preciso que o setor público, como o Massimino falou há pouco tempo,
tem a capacidade, a mente aberta de facilitar os investidores. Certo? Porque o Estado, o setor público não tem dinheiro. O setor público não cria riqueza. O setor público não é dinâmico. Por isso, que o setor público deve criar condições para que o setor privado implemente os seus projetos. Mesmo nessas condições que nós estamos. Eu acho que, mais ou menos sabe, muita gente sabe, que existem muitos investidores interessados numa casa colonial. E naquele espaço, naquela localidade não há estrada, mas mesmo assim tem dificuldade na concessão dessa infraestrutura. Por quê? Tudo isto é no meu ponto de vista, a nossa incapacidade. Nós somos pobres, muitas vezes é para a nossa burocracia, nosso deixar andar, certo? Mas os investidores que querem vir a São Tomé, querem investir, e existem oportunidades de negócio, certo? Mas eles quando vão a um setor tratar dos papéis, é uma série de burocracia, uma série de complicações. O terreno, a casa tem vários donos, os donos não têm condições financeiras nem técnicas para investir. E ele vê vários obstáculos e vai-se embora para outros países que têm mais facilidade. No fundo, eu acho que nós, essa crise, como disse há pouco tempo, que os países desenvolvidos têm dificuldade e a nossa dificuldade aumenta. Claro, porque nós recebemos apoio de vários países e com essa situação atual, a nossa dependência vai aumentar e vamos ter muita dificuldade. Mas, por outro lado, também eu acho que é um desafio para nós, internamente, tentarmos dinamizar, atrair, diminuir a burocracia, facilitar o investidor. Eu, por exemplo, eu digo, Massimino, se nós temos uma agência de comércio e investimento, de promoção do comércio e investimento, APCI. Esse setor, do meu ponto de vista, não tem como trabalhar. Por quê? Porque o APCI devia ter um conjunto de infraestruturas para oferecer aos investidores. Não tem nada, do meu ponto de vista não tem nada. Como é que tu vais promover um investidor, ou aliás, vai promover o investimento direto estrangeiro, não tem nada para oferecer? E o investidor é que tem que andar e buscar as coisas. Não. Eu acho, temos que ter já pacotes, temos que ter opções já montadas para o investidor. Com toda a papelada. Com toda a papelada, com todos os mecanismos montados para ele investir. Ele não pode ser um investidor, ele não pode estar aí atrás dos papéis, ir para a finança, ir para a gestão do patrimônio, ir para guichê único, uma série de... Ele tem que ter mais ou menos uma equipa de Santo Mês, do setor público, deve criar essas facilidades, porque para lhe estimular, porque ele vai gastar dinheiro, ele vai investir. Certo? E todas essas crises hoje que nós estamos a assistir, do meu ponto de vista, vai nos esforçar, vai nos estimular a melhorar a nossa forma de pensar. Senão, estamos condenados. Certo? Nós temos muita dificuldade em termos financeiros, temos muita dificuldade em termos técnicos, sobretudo, temos investidores que querem investir também e nós bloqueamos. Eu não percebo. Temos que facilitar. Eu vejo, por exemplo, muitos jovens aí para Portugal, claro, eles vão à procura de melhor qualidade de vida, eu concordo plenamente, mas nós também, internamente, não fazemos nada para travar a ida dos jovens. Devemos travar. Como é que se trava? De várias formas. Quer atrair investimentos privados. Se não temos privados nacionais para investir com capacidade, temos que atrair. Nós temos que, no meu ponto de vista, temos que ser um país aberto ao mundo. Temos que abrir. Nós somos uma ilha, não podemos estar fechados. Temos que atrair mais pessoas para cá dentro. E acha que, portanto, o país possui potencialidades nos domínios marítimo, aéreo, terrestre, e acha que nós temos estado a aproveitar das potencialidades existentes nestas três vertentes? Assim, eu confesso sinceramente, nós, por exemplo, não estamos a aproveitar o mar. O mar, nesse momento,
segundo os dados, aporta mais receita ao Estado do que a terra. Ou seja, se somamos toda a produção de cacau, café, baunilha por aí fora, é inferior ao que o mar nos dá em termos de receitas. Certo? Então, o que é que o mar tem estado a dar? Qual é o termo de receita? Mas se deve saber, os acordos de petróleo há um bónus de assinatura. Sim. É o mar. E também o acordo pesqueiro. O acordo pesqueiro também é o mar. Com a União Europeia e o Japão. As navegações, os navios, que Sim, é o mar. pois. Certo? Também a nível aéreo. Exatamente. Bom, agora o mar tem estado a dar mais receita ao Estado, ao país, do que a terra. Então, a pergunta que se coloca é: de que forma é que estas receitas têm estado a ser geridas? Bom, nós todos sabemos a nossa debilidade, a nossa facilidade. Nós recebemos estes recursos, mas infelizmente não existe um impacto na vida das pessoas. Ou seja, os recursos entram, mas não se vê visivelmente. Qual é a impactação dessas receitas, do ponto de vista prático? Essa receita entra, mas é preciso investir em estradas. Pois, quando estamos a falar em estrada, mesmo aqueles que utilizam o mar não beneficiam tanto. Estamos a falar de pescadores, por exemplo, que não precisariam, não tanto, mas precisariam de uma melhor proteção, precisariam de outras coisas mais. Portanto, estamos a falar deste setor e estamos a falar, portanto, a via terrestre também, enfim. Mas, pronto, no fundo, Maximino, o mar, quantas famílias em Santo Tomé vivem muitas famílias na atividade de pesqueira? Dependem do mar. Muitas famílias. Pois. E não só, mesmo Maximino, se calhar não passa um dia sem comer peixe. Não, eu sou um peixícola. Por isso, como Exatamente. mais peixe do que carne. Exatamente. Pois. Bom, no fundo, o mar tem estado a dar muitas receitas, muitos recursos ao país. E nós, infelizmente, não sabemos aproveitar o mar. Eu digo muitas vezes, o mar não é só peixe, não é só concón, não é só fulfulo, não é só... Há o mar é muito. Subaquáticos e não só, que podem ser aproveitados. Exato. O mar é endógeno. Farmacêutica. Exatamente. Etc. Agora, por exemplo, Massimino, eu acabei de dizer, nós não aproveitamos o mar no seu pleno. O mar tem tantas coisas. Mas porquê que nós temos o mar, a nossa superfície marítima, creio que são 160 vezes superior à superfície terrestre, então porquê que não fazemos o aproveitamento Por exemplo, mais racional deste recurso? Exatamente. Eu acho que nós temos alguma dificuldade em ler os números. Ou seja, se o mar tem estado a dar mais receita que a terra, isto é um número. Nós deveríamos apostar no mar. Por exemplo... Mas a aposta no mar também passa por uma boa fiscalização da nossa zona económica exclusiva. Claro. Pois. Por exemplo, se o mar dá receitas, se o mar tem recursos, nós, a partir destes recursos, podemos investir na fiscalização. Temos que aproveitar ao máximo. Mas para isso, do meu ponto de vista, nós devemos aproveitar o mar da seguinte maneira. Nós não temos nenhuma escola de formação ou nenhum centro de formação ligado ao mar, ligado à economia do mar. Não temos. Se um aluno quer fazer um curso de, sei lá, de marinheiro, ele tem que ir a Portugal, tem que ir para Angola, não sei onde. Não, nós temos que recorrer a acordos de cooperação. Exatamente. Mas, suponhamos com o Brasil. Okay. Agora é um grupo que deve partir para o Brasil, para escolas náuticas. Sim, mas e as pessoas estão em casa. Vamos pensar um bocado. Se nós temos o nosso mar. Se nós não conhecemos o nosso mar, se não formamos pessoas para conhecer o nosso mar, não vamos aproveitar ao máximo o nosso mar. Mas para formar essas pessoas é necessário que tenhamos embarcação. Mas não temos pode, o governo, o setor público, pode atrair investimentos para essas áreas. Para obter Não, as pessoas terão que formar lá fora. Eu estou a dizer, desculpa, Massimino, eu estou a dizer se queremos aproveitar o mar, temos aqui
criar condições. Por exemplo, um centro de formação. Se nós não temos pessoas preparadas, ou formadores, ou professores, ou ligados ao mar, devemos formar pessoas, mas trazer especialistas para cá. Por quê? Porque nós não devemos formar, por exemplo, pessoas a conhecer o mar do Brasil, a conhecer o mar de Portugal. Se calhar o mar de Portugal e do Brasil é diferente do nosso mar. Esse é um ponto de vista. É que não temos embarcação. O que eu estou a dizer, nós devemos atrair investimento nessas áreas. Ok. Para que compremos os barcos. Claro, se o mar atrai, o mar tem recursos, atrai investidores. Nós devemos criar condições para atrair esses investidores, na área de formação, na área de pesca, o que for. Agora, se nós não conhecemos o nosso mar, nós vamos aproveitar ao máximo o nosso mar? Eu acho que não. Certo? Bom, é preciso, se nós não temos pessoas preparadas para a formação, podemos recorrer a um especialista estrangeiro. Ou seja, podemos até ir para alguma ilha, algum país que tem mais ou menos o mar idêntico a Santo Tomé e trazê-lo para cá, para nos ajudar a perceber o nosso mar. E pouco a pouco criar talento, criar conhecimento nosso, certo? Para conhecer o nosso mar. Eu acredito que existem alguns pescadores que, com alguma formação, eles podem até perceber o fenômeno do mar e nos ajudar. Mas precisamos de pessoas preparadas. Podemos recorrer, sei lá, eu não sei se algum país daqui da costa africana ou noutros na Ásia, que tem mais ou menos as nossas características, a mesma característica do nosso mar, eles vêm para cá. Temos, por exemplo, o Ghana. Se calhar. Agora, nós também temos que conhecer, o mar do outro para perceber se é igual ao nosso mar, certo? Para, no fundo, nós tentarmos, pouco a pouco, criar conhecimento sobre o nosso mar. Exato. Na abertura deste programa dissemos que São Tomé e Príncipe está a preparar-se para fazer esta transição económica, ou seja, passar de país em desenvolvimento para país de rendimento médio. Algumas vozes são favoráveis, outras consideram que o país não dispõe de condições ainda para fazer essa transição. Os critérios definidos pelas Nações Unidas para elevar a categoria deste ou daquele país muitas vezes são discutíveis, porque dependem da performance, quer do ponto de vista da saúde, educação, mesmo até da questão do desenvolvimento humano, direitos humanos, etc, etc. Bem, e São Tomé e Príncipe preenche alguns destes critérios. Tanto é que o próprio Primeiro-Ministro, no Fórum do Luá, disse que São Tomé e Príncipe está muito bem posicionado comparativamente aos outros países e que justamente poderá fazer essa transição pacífica, ou seja, sem grandes turbulências, mas necessariamente terá que ter o apoio da comunidade internacional. Acha que em 2024 o país atingirá determinadas ou preencherá os requisitos necessários para fazer essa transição? Bom, eu acho que para Santo Tomé, pronto, existe uma equipa que analisa o desempenho dos países. Eu acredito que existem números que dizem que o Santo Tomé merece estar nessa categoria, né, rendimento médio. É verdade que nós temos alguns problemas que temos que resolver, mas para mim o país poderá ter dificuldade no princípio, mas como temos o prazo até 2024, creio eu, temos o tempo suficiente para tentar melhorar o nosso desempenho. O que se passa também, no meu ponto de vista, é o desempenho. Existem condições para nós termos... Mas a grande questão é que a ajuda pública ao desenvolvimento já está a diminuir. Exatamente. E creio que
em finais de 2023, deste ano, vai diminuir muito mais, porque os países dirão, bem, já em 2024, São Tomé e Príncipe vai fazer essa transição. E sendo que, aliás, ultimamente saiu uma notícia de que, no âmbito da questão da aquisição das vacinas, que a partir de, não sei exatamente, agora não me ocorre o ano exato, em que São Tomé e Príncipe terá que fazer a compra das vacinas. De algumas vacinas. Portanto, coloca-se esse problema. Exatamente. Portanto, o país terá condições financeiras para adquirir, fazer a importação dessas vacinas. Quer dizer, quem fala vacinas poderá falar noutras coisas, não é? Daí que existe esta preocupação e reflexão por parte de alguns segmentos da nossa sociedade se, de facto, estaremos em condições de fazer essa transição tão já. Eu acho que alguns até exigem um deadline das Nações Unidas, particularmente, ou de outras instituições que fazem a monitorização, portanto, dessa transição, para permitir que São Tomé e Príncipe, mas a verdade é que São Tomé e Príncipe está mesmo integrado no bloco dos países que vão fazer essa transição em 2024. Exatamente. Bom, Massimino, se for 2024, parece curto, mas esse prazo tem uma dose de... ou seja, é preciso nós acelerarmos mais, certo? Porque os parceiros estão a nos dizer, vocês agora, nós vamos vos dar 1 ano e pouco, para vocês organizar a casa, porque depois vamos cortar. Isto é bom para nós. 1 ano, já estamos no, exatamente. no terceiro mês do... É 1 ano e meio, praticamente, né? Pois. Praticamente 1 ano e meio. Pois. Os parceiros estão a dizer, Santo Tomé e Príncipe, Santo Menses, vocês devem mudar a forma de pensar, senão nós vamos cortar. E vocês têm um prazo de 1 ano e meio para tentar dinamizar a vossa economia, porque nós já vos ajudamos e vocês já atingiram um patamar desejável e nós vamos vos deixar sozinho, praticamente. No fundo, eles dizem, se nós continuamos a vos dar apoio, vão continuar sempre dependentes. Se devem acelerar. Esse prazo é importante. Nós devemos todos acelerar, nós devemos todos dizer aos parceiros, nós vamos preparar, nós estamos em condições de estar nessa categoria. Por quê, Massimino? O problema, às vezes, não é falta de dinheiro, às vezes é má gestão. O dinheiro existe. Pois. Organização. O dinheiro existe. As condições existem, os recursos existem. Agora, muitas vezes, nós estamos relaxados. Claro, nós precisamos de qualquer apoio, os parceiros rapidamente atendem nossos pedidos. E nós estamos relaxados. Agora, quando chegamos a 2024, nós vamos sentir o peso disto, nós vamos ter que mudar obrigatoriamente de nossa mentalidade. Porque é uma pressão, no fundo é uma pressão para o nosso povo, para o nosso país. E é importante isto. E todos os devia se focar nisto. Porque o desenvolvimento faz com pessoas. Certo? Não é só o governo, não é só partido A, partido B, é todos os santomenses. Nas suas atitudes individuais e coletivas, devem melhorar, devem ter outra mentalidade. Porque se nós precisamos, por exemplo, de construir uma estrada de Ribeira Peixe a Porto Alegre, no fundo vai ser daqui a 2024, uma estrada de Ribeira Peixe a Porto Alegre, os parceiros vão dizer, não, vocês devem financiar a estrada com vossos recursos próprios. Isto é uma pressão. Eu acredito que nós temos condições para reabilitar uma estrada com nossos recursos próprios de Ribeira Peixe a Porto Alegre. Não é preciso apoio da União Europeia, dos parceiros, de ninguém, do meu ponto de vista. Pelos dados, pelas informações que eu tenho, nós temos condições para financiar essa estrada. Agora, o que é que acontece? Nós, internamente, nós estamos ainda desorganizados. Por quê?
temos apoio dos parceiros, certo? Nós devemos mudar. 2024 está perto e nós temos que acelerar, organizar a casa o mais rápido possível. É uma pressão. Eu acho que é importante isto. Acha que a janela do petróleo, do recurso petrolífero, poderá ser uma mola aquecedora para essa transição? Bem, a Galp e a Shell vão retomar a perfuração no Bloco 6 para obter mais informações relativamente àquela primeira que foi obtida na primeira perfuração, para saber, uma vez mais, se há petróleo em quantidade comerciável, porque na primeira perfuração foi encontrada uma quantidade que não é ainda suficientemente comerciável. Então, acredito que essas duas petrolíferas quererão obter mais dados sísmicos para aferir que, de facto, existe uma quantidade que é comerciável no quadro dos critérios que são definidos. Acha que poderá ser, independentemente das outras áreas que nós falamos aqui, outros recursos que são terrestres, aéreo e não só, e também aqui uma questão que muito se tem falado hoje, que se falou naquela reunião de Senegal e mesmo tem-se vindo a falar nos fóruns da União Africana e também ultimamente em Davos, na Suíça, do aproveitamento da economia digital. E este ano, justamente, com a celebração do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, as Nações Unidas colocaram acento tónico justamente na questão da digitalização, de forma que as mulheres não venham ser excluídas ou marginalizadas de todo esse processo de digitalização. Acredito que se nós fizermos uma boa gestão da nossa economia digital, que ainda é bastante terra, mas se nós, tal como se prevê, passarmos para 5G, estamos em 3G, 5G. se passamos para 5G com o cabo de fibra óptica que vai ser instalado na região autónoma do Príncipe, outras coisas mais, etc, etc, e com a inclusão mesmo da economia, portanto, fazer uma boa rentabilização da economia digital, acredito que também é mais um recurso que poderemos obter sem descurar a economia verde, não é? Que hoje também existem. A questão do carbono, o negócio de carbono que existe, já que nós somos um país menos poluidor, não é? E que significa que os grandes poluidores têm que ajudar os países menos poluidores. Certo. Se nós fizermos a gestão de tudo isso, acredito que sim, que tenhamos recursos para fazer uma transição airosa. Exatamente. Como disse há pouco tempo, a economia digital é um mercado, né? É uma oportunidade que pode surgir, nós devemos apostar nisso. E claro que nós não devemos excluir as mulheres. Massimino sabe, todo mundo sabe que as mulheres em Santo Tomé constituem o maior número da população. E nós não há desenvolvimento de Santo Tomé Príncipe sem as mulheres, certo? Bom, em relação ao petróleo, eu conheço pouco desse processo. Não me interessa muito, porque eu não investi muito na questão do petróleo, porque é um setor muito melindroso. As informações não são... não são muito fluídas. Exatamente. Exatamente. As informações do seu petróleo, no fundo, não é transparente do meu ponto de vista, não há informações suficientes para a população e eu, na verdade, não me interesso muito na investigação nesta matéria. E poderá ser um recurso, o petróleo. Bom, Massimino deve saber que o petróleo também tem outros problemas, né? A questão da poluição. Nós vivemos muito do mar, temos pescadores. Se houver exploração de petróleo, terá alguns impactos, ou muitos impactos negativos no meio ambiente, nós devemos saber disso. Mas hoje claro, há tecnologias, sim, é verdade. De forma que as grandes petrolíferas chamadas majors
cumpram os requisitos que são definidos de forma a evitar... Sim, mas mesmo assim, existem muitos problemas noutros países. Não, mas se nós apostarmos só na exploração e não apostarmos nas refinarias, ou seja, exploramos e podemos fazer a refinação do petróleo em outras paragens, há países também é uma forma de negócio, exatamente, que fazem refinação, portanto, e ganham também, e daí que se pode fazer tudo isto. É verdade, é um recurso, vai adicionar a outros recursos que nós temos, é verdade, mas nós todos sabemos que a extração de petróleo, ou a receita de petróleo, ou seja, o barril de petróleo de Santo Tomé e Príncipe, não sei quando é que nós vamos ver, eu não tenho a mínima ideia quando é que nós vamos ver o primeiro barril. Se calhar daqui a 10 anos, 15 anos, não sei. Ainda é uma miragem. Exatamente. Por isso que nós devemos apostar noutros recursos que existem por aí que nós não estamos a aproveitar, certo? E essa condição do país passar de rendimento baixo para rendimento médio é um desafio importante. Nós devemos organizar a casa, nós devemos criar dinâmicas internas, porque muitas vezes porque muita gente diz que nós somos pobres, o país é pobre porque os Estados Unidos, a potência europeia, é que trava o nosso desenvolvimento. Eu não acredito nisto. Eu pessoalmente não acredito que os ocidentais, os países desenvolvidos que bloqueiam o desenvolvimento de Santo Tomé ou da África. Eu não acredito nisto. Eu já tive debates com vários colegas sobre essa questão, mesmo estrangeiros. Eu não acredito nisto. Ou seja, o desenvolvimento do país depende das pessoas que estão dentro do país. No fundo, é a nossa dinâmica interna. Mas é preciso que tenhamos boas políticas públicas. Exatamente. Pois. Boas políticas públicas definidas por quem? Definidas por nós, por nossos dirigentes, nossos políticos, internamente. Certo? Nós temos que ter uma visão daquilo que nós queremos para o nosso país. Porque os parceiros vêm, nos ajudam, porque nós temos alguma deficiência em A ou B, mas eles vêm para nos ajudar. Mas nós podemos aprender e ser um pouco independente dos parceiros. No fundo, eu acho que nós precisamos de criar dinâmicas internas, certo? Dizem que a África não desenvolve porque os europeus não deixam, os americanos não deixam. Não é verdade, porque nós temos todo o potencial para nós avançarmos. Internamente nós não estamos preparados. E claro que os europeus e as potências mundiais, eles notam a nossa facilidade e aproveitam. Porque o mundo é de negócio. O investidor, quando vem para Santo Tomé, ele quer ganhar dinheiro. Um parceiro vem, é verdade que ele vem nos ajudar, porque ele também quer ser bem visto a nível internacional. Certo? Porque o Japão, quando nos dá arroz, ele quer ser bem visto internacionalmente, ele está ajudando um país pobre. Mas não é grátis. Não há nada grátis nesse mundo. Na economia diz que não há almoços grátis. Certo? E o ser humano, pelas suas características, é mesmo tem ambições. Não vai para perder. Quer ganhar também. Certo? Nós não podemos estar com essa questão de nós não avançamos porque os europeus, os americanos, as potências não nos deixam. Isto não é verdade. Nós é que temos que, internamente, criar mecanismos, criar formas de nós avançarmos. Claro, com o apoio destes países, porque é verdade que nós temos ainda algumas debilidades, algumas dificuldades, que devemos recorrer aos parceiros. Mas, por exemplo, coisas básicas que nós podemos fazer, não podemos pedir apoio internacional. Eu não sei se mais ou menos soube, eu há pouco tempo disse numa entrevista, que a reparação de uma estrada, ou reabilitação de uma estrada, ou construção de uma estrada, isso é básico, nós não podemos pedir apoio internacional. É básico isto. Nós temos empresas locais, podem, com capacidade técnica e financeira para construir, temos recursos internos para fazer isto. Porque não é nada de outro mundo, não é nada especial, uma estrada, um depósito de água, não é nada de outro mundo. E que eu acho que nós temos condições. Agora, falta vontade. Muitas vezes dizemos não há dinheiro. Não é verdade. Existe dinheiro, mas esse dinheiro está no outro lado.
não está no setor próprio para dinamizar a economia. Por isso que, voltando a essa categoria de país de rendimento médio, aí não vamos ver quem vai financiar a nossa estrada. A União Europeia não vai apoiar, certo? Os Estados Unidos também não vai apoiar, porque a partir do momento que passamos para 2024, este tipo, sobretudo de investimentos básicos, eles não vão apoiar, certeza. Não, quer dizer, bem, o país terá que Claro. recorrer a créditos. É possível, mas os créditos temos que pagar. Temos que pagar. Exato, mas quer dizer, não havendo alternativa, que não haja recursos internos suficientes, teremos que recorrer a crédito. Isto, quem assume é o Estado, não é... Exatamente. Não, o Estado... Quer dizer, não será... Sim, o crédito nós é que assumimos, e a nossa economia, as nossas empresas, que pagam os impostos, né? No fundo, nós internamente temos que pagar esse crédito. Pode ser a 1%, mas já não é apoio. Não se faz desenvolvimento sem ir pela política creditícia. Portanto, claro, podemos, não, claro. Mas não podemos fazer crédito para pagar salário. Não. Exatamente. Podemos fazer crédito para reabilitar, construir uma estrada que vai dinamizar a economia. É um corredor econômico, praticamente. Uma estrada que sai de Carolina Faro para Água Zé, por exemplo, e nós sabemos o potencial dessas localidades. Nós temos que investir. Temos que fazer crédito para investir nessas estradas. E nós temos que assumir isso inteiramente, sem apoio internacional. Agora, depende agora da nossa capacidade interna. Porque quando se diz, por exemplo, não há mata-bala no mercado, por exemplo, e muita gente diz que não há mata-bala porque guerra na Ucrânia. Não tem nada a ver, por exemplo. Muita gente diz que o país está em crise devido à guerra da Ucrânia. Mas há coisas que é interno, não depende da guerra da Ucrânia, não depende dos parceiros. Não, a questão da mata-bala é preciso fazer um estudo do ponto de vista agronómico, saber, portanto, porque é que há pouca escassez de mata-bala. Sim, mas há muita gente que diz que não existe mata-bala, existe a escassez de produto do mercado devido à guerra na Ucrânia. Isto não é verdade. Não é verdade. Agora, mata-bala, há pessoas que dizem que, na altura, na época colonial, havia riachos, né? Que em todas as plantações, em todos os campos, no fundo, de cacau, e a mata-bala dava nesses meios. Aquelas zonas eram úmidas, certo? Em várias localidades. Onde existe mata-bala são úmidas. Porque não se pode ter uma produção concentrada de mata-bala. Portanto, quando Exatamente. nós por esta via, era a chamada produção espontânea. Então, exatamente. se a mata-bala é um produto altamente consumível pela população santomense e com resultados nutritivos bem visíveis. Exatamente. Então, por que não termos uma produção concentrada? Exatamente. A zona própria existe. Tem água e que faz hectares. E a mata-bala, eu não sou técnico não sou técnico da área, porque eu vivi na comunidade rural, eu conheço mais ou menos as condições que a mata-bala desenvolve. A mata-bala gosta de solos úmidos. É sombra, não é? Sim, porque ele convive embaixo de outras árvores e ele gosta de zona úmida. E o solo deve ser uma espécie de solo mole, pronto, que ele desenvolve facilmente. Nos solos rijos, ele não desenvolve. Tem que ser no solo úmido e mole. Mas pode-se localizar. Exatamente. Mas, pronto, isso, do meu ponto de vista, isto é uma questão interna, da nossa incapacidade. Nós não conseguimos resolver esse problema. Certo? Existem zonas por todo mata-bala, mas não vejo uma política clara para estimular a produção de mata-bala naquela zona. E outras zonas também. Nós devemos apostar na mata-bala, porque eu lembro, em Cuba, o governo cubano só dava mata-bala aos miúdos, às crianças. O adulto não comia mata-bala em Cuba, na altura. Por quê? Porque o mata-bala é um produto nutritivo para dar força às crianças. Certo? E as crianças, quando consomem várias vezes a mata-bala, ou sopa, ou o que for, fortifica a criança. Isso quer dizer que nós, a partir da qualidade, do valor nutricional desse produto, nós devemos aproveitar e produzir em grande escala, ou numa escala que possa baixar os preços no mercado.
Mas tudo isso para dizer que não depende da guerra na Ucrânia, depende do parceiro. Eu não acredito, acho que não é normal pedir apoio internacional para cultivar, para plantar banana nas comunidades, ou matabala nas comunidades. Não tem sentido nenhum. Certo? Não tem sentido nenhum. Nós, internamente, devemos apostar nesse... temos técnico, eu acredito que temos capacidade técnica e financeira para isto. Porque é uma coisa básica. Eu não sou especialista na matabala, nem de batata, nem nada disto, mas eu convivo muito com as pessoas que lidam com a terra, com o mundo rural. Eu acho que é nosso dever. Internamente, somos capazes de fazer isso. Somos capazes de mudar, de alimentar, primeiro, reduzir um pouco a importação e apostar no produto local, para, no fundo, quando chegar no 2024, que nós não podemos receber apoio, nós minimamente temos os produtos a preço acessível para a população. Porque quando não vem apoio, temos que ter alternativas locais. A economia local deve ser mais dinâmica. Nós temos que apostar na nossa economia a partir de agora, porque a partir de 2024, o apoio vai desaparecer. A par da aposta, portanto, nas estruturas financeiras e económicas, mas também uma das questões que as Nações Unidas, a União Europeia e não só, a questão que foi discutida no Fórum de Davos, é a estabilidade na maioria dos países africanos. A África é tida como um continente instável. Já assistimos aí na zona do Sahel, por exemplo, mudanças sucessivas do governo por via armada, e também temos outros conflitos mais. Por isso, aconselha-se que a África tenha feito essa transição democrática. A maioria hoje dos países africanos têm regimes democráticos, podem ser bons ou maus, mas a verdade é que têm as suas democracias, dizem que cada país convive com a sua democracia, mas falta criar, portanto, base para que essas democracias sejam sólidas, né? Que haja alternâncias pacíficas e que não sejam por via armada. Certo. Nós tivemos agora o nosso vizinho, que felizmente teve uma boa alternância. O vizinho, estamos a referir a Nigéria, veja que é um país altamente populoso, o país mais populoso do continente africano, e fez uma transição pacífica. Os eleitores fluíram as urnas, apesar da contestação. É verdade que não há nenhuma democracia que não seja objeto de alguma crítica, né? Portanto, mas conseguimos fazer essa transição sem pegarem armas, sem nada. Portanto, ali, o nosso vizinho já passou por algumas situações e que não quer passar por esta situação mais. Apenas citei o caso da Nigéria para falar, portanto, de outra situação, mas a verdade é que coloca-se muito acento tónico na estabilidade, claro, da África, a questão da segurança. Exatamente. Se não houver segurança também, não conseguimos atrair investidores. Claro. Porque, por exemplo, os investidores dizem, bem, epá, será que eu vou lá investir? Exatamente. Não acontecerá nada? Exatamente. Bom, é verdade, a instabilidade em África é um problema grave que não atrai investidores. É verdade, porque normalmente os investidores querem estar num país calmo, ou seja, o dinheiro não gosta de barulho, certo? O dinheiro gosta de estar num espaço tranquilo, e ele precisa de concentrar no seu negócio. E num país instável, claro, que não favorece. Mas nós temos que perceber também assim, as causas desses conflitos, dessa instabilidade em África. O Massimino falou da democracia, é verdade, que muitos países têm eleições regulares, mas é um problema, no meu ponto de vista,
a democracia significa desenvolvimento, bem-estar das populações. Quando nós temos um país que existem eleições, mas o povo na miséria, na pobreza, isto não é democracia. Certo? É um ponto de vista falso, assim por dizer. Democracia significa desenvolvimento. E esses países da África que nós assistimos muita instabilidade, golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, são países que as populações vivem mal, vivem com muitas dificuldades. A maioria da população. Porque tenho quase a certeza, se houver um país com estabilidade econômica, a maioria da população tem uma vida tranquila, em condições, esse país não haverá esse tipo de problema. Vamos dizer no caso de Moçambique. Moçambique no Cabo Delgado, por exemplo. Moçambique, naquela zona, segundo informações que eu obtive, é uma zona que tem muitos recursos, certo? Tem muitos recursos, lá tem gás, outros recursos. E as populações vivem mal. Sabe que Moçambique também é um país que é um dos países em que a pobreza é muito acentuada, é um dos países que está no fundo da tabela em termos de desenvolvimento e de bem-estar da população. Mas o país tem muito recurso, certo? É um país que tem gás, tem o carvão, mas as populações, tem a barragem, Caboraça, né? É um país que tem muitos recursos, existem muitos investidores no Moçambique, mas a população está na miséria. É claro que um grupo, alguém pode liderar um grupo de revoltados de criar instabilidade para chamar a atenção ao governo de distribuição de recursos, de distribuição de rendimento. E nós, sobre o nosso vizinho, o Massimiliano falou do nosso vizinho Nigéria. Por exemplo, a Nigéria, apesar de eles estão a fazer grande esforço, o governo nigeriano, mesmo a população nigeriana, porque é um dos países que um dos maiores produtores de petróleo, eles têm alguns bons indicadores. Mas os conflitos na Nigéria estão concentrados na zona onde há muito recurso, certo? É onde o governo extrai muitos recursos. E é nessas zonas que a população tem muita dificuldade, muita situação de pobreza e de miséria. Mas bem sabe, nós todos sabemos que esses nossos países são países com instituições muito frágeis e há muita corrupção. Claro que a instabilidade, no fundo, é frequente nesses países. Agora temos também o país a República Centro-Africana também. Temos também o Guiné-Conakry. Houve um golpe de Estado há pouco tempo, porque aquele militar acha que o governo está a trabalhar mal, que há muita pobreza, ele sentiu-se no direito de liderar um grupo. Mas no fundo, é para dizer que toda essa instabilidade na África é devido à má gestão, à má governação, à corrupção, e que a maioria do povo está na miséria. É claro que estimula... É verdade, Arlindo, depois vamos ter espaço para falar mais dessa questão, porque muitas vezes alguns destes conflitos no continente africano são forjados do exterior. Nem sempre têm a sua gênese interna, portanto são forjados do exterior e como também justamente a maioria dos Estados africanos são frágeis, acabam por entrar nessa engrenagem, portanto há muita força para dizer também que a questão da tentativa de golpe de Estado é visível nos países desenvolvidos. Tivemos ultimamente um país, sem citar o nome, não é? Portanto, 2 países desenvolvidos, onde houve tentativa de golpe. São casos isolados, são casos isolados. Exato. Para dizer que eles têm estruturas militares, policiais bem coisas, mas acabaram por ser vítimas. Mas, enfim, não tem essa dimensão que tem no nosso continente. Arlindo, nós chegamos a fim do nosso programa. Quero agradecê-lo aqui por falarmos dessa questão da crise económica e financeira que vemos hoje na maioria dos países, com particular incidência no continente africano e com muito mais acuidade nos países em desenvolvimento e aqueles com as características de São Tomé e Príncipe,
insulares, como é o caso do nosso país, esperemos que, de facto, se encontre um denominador comum para que essas economias em desenvolvimento consigam, portanto, criar condições para as suas próprias populações, como acabou de fazer referência, quando uma população vive minimamente bem ou razoavelmente bem, há poucos motivos de contestação. Arlindo Tavares, portanto, muito obrigado por ter vindo aqui. Ok, muito obrigado. E estou sempre disponível para participar neste tipo de programa. Arlindo Carvalho. Arlindo Pereira, Arlindo Tavares Pereira. Bom, muito obrigado à TVS. E é só para concluir rapidamente, nós temos um desafio pela frente, o país todo, todos os santomenses devem ser chamados a participar nesse processo. E quando se fala do país de rendimento médio, significa o país deve acumular rendimentos, acumular recursos. E nós, só para dizer que nós temos, por exemplo, a nível da parceria com algumas instituições, nós temos formações, pacote de formação sobre poupança e investimento. Nós queremos ajudar as pessoas, as famílias, como poupar dinheiro e como investir, os setores que se podem investir, para, no fundo, garantir o futuro. Nós achamos que as famílias devem ter uma estabilidade financeira. Quando uma família tiver uma estabilidade financeira, poderá também ajudar na governação, ajudar o país. E nós temos pacote de formação para dar estratégias concretas de como poupar dinheiro, apesar de ter pouco rendimento, e como investir para garantir o futuro, ou para ter um futuro mais tranquilo. Ou seja, há muita gente que tem reforma de, por exemplo, 600 obras. Não dá para viver. Agora, nós temos formações que vai ajudar essas pessoas hoje, quando tiver a reforma, ter uma vida tranquila. Muito obrigado. Muito obrigado, Arlindo Pereira. Okay, muito obrigado. Muito obrigado. Também aos telespectadores, o nosso muito obrigado. Prometemos regressar na próxima terça-feira. Para já, votos antecipados do Feliz Dia Internacional da Mulher, que se comemora esta quarta-feira.